A maior parte do país está em campanha de vacinação contra a febre aftosa. Por enquanto, essa atividade é obrigatória e para todos os estados, menos para Santa Catarina, e aos poucos, num plano nacional de erradicação da doença, o Ministério da Agricultura vai retirando aos poucos, começando pelo norte do país e terminando na região centro-oeste, para que o país seja considerado livre de febre aftosa sem a obrigação de vacinar até 2023. Por enquanto é obrigatória a vacinação. E o Brasil será reconhecido agora na Assembleia Geral, que acontece em Paris, sempre no mês de maio, como área livre de aftosa com vacinação. Então, obrigação de vacinar. Critérios para você fazer a sua vacinação. Vamos esclarecer agora. Nós convidamos o médico veterinário Bruno Xavier Ferreira, gentilmente aceitou o nosso convite para responder a muitas dúvidas acerca dessa vacinação. Tudo bem, Bruno? Obrigado. Obrigado, Zaidan. Obrigado ao telespectador também por estar aí nos... Vamos lá, tem muitas perguntas, vamos fazer de bate-pronto aqui. O que o pecuarista deve analisar na hora de comprar a vacina que vai ser usada na campanha? Primeiro ele tem que avaliar a questão de validade, lote, quais são as vacinas a serem obrigatórias na sua região. Por exemplo, a raiva é uma vacina que é bem específica para algumas regiões do estado, né? Ou dos estados onde os pecuaristas se encontram. Você tem também as outras vacinas que devem ser compradas e avaliadas é bom ter uma assistência do médico veterinário ou de alguém capacitado para poder indicá-las. E você tem que avaliar a data de validade, a conservação do produto, né, se ele está conservado de uma maneira correta dentro da loja, o lote da vacina. Então, são algumas das características a serem avaliadas no produto. Como armazenar a ampola, né, que a gente chama? Isso, são frascos, né? Normalmente são frascos de variações de doses. Tem as indicações, né, na vacina, existem as indicações. Normalmente elas são conservadas abaixo da temperatura de 2 a 8 graus e tem que se manter O ideal é que você tenha uma geladeira específica para essas vacinas e se compre um termômetro, se tem um termômetro que registre a máxima e a mínima, para você estar sempre controlando, sabendo se ou passou de 8 graus ou abaixo de 2 graus, essa vacina ela perde o efeito. Então, o ideal é se guardar numa geladeira específica com um termômetro específico para esse tipo de produto. Com relação à agulha e outros materiais usados? Sim, o ideal é que se você, antes do trabalho, você esterilize todo o material, higienize, esterilize todo o material e compre as agulhas específicas. Existem as agulhas que são específicas para cada tipo de produto. Então, aquelas que são mais aquosas, você precisa de uma agulha mais fina. As que são mais oleosas, você precisa de uma agulha mais calibrosa. Já a categoria de animal que você vai vacinar também tem influência no tipo de agulha. Então, animais com couro mais fino, como bezerros ou garrotes, você usa uma agulha um pouco mais fina. Aqueles animais com couro um pouco mais grosso, você usa uma agulha um pouco mais longa. E aí varia com a questão também do produto, se ele é mais oleoso ou mais aquoso. No caso da fitosa dessa vacina agora, é aquosa ou oleosa? Ela é oleosa, então seria ideal você utilizar uma agulha um pouco mais calibrosa. Na hora de aplicação, quais são os cuidados? O manejo ideal a ser seguido é você conter o animal no tronco de contenção, naquelas fazendas que possuem. As que não possuem, fazer um sistema de contenção do animal. Você segurar, fazer na tábua do pescoço, né, que é a região do terço, do médio do pescoço. Você puxar o couro desse animal e você introduzir a agulha nessa prega que a gente chama, nessa dobra de couro, para você utilizar, para não dar reação alérgica, para você diminuir o desperdício de vacina e para você ter uma eficácia maior do produto a ser aplicado dentro do animal. Aí tem que tomar um cuidado com a mão de quem vai aplicar. Sim, lógico, né? Naquela correria, naquela pressa, você vai aplicar, pode ferir a mão. O ideal é que seja feito de uma maneira tranquila, tá? Não precisa ser um trabalho
seja feito de maneira muito rápida, tem que ser feito de maneira eficiente. Então é melhor você fazer um trabalho com constância, mas de maneira eficiente, e que você mantenha esse animal sem estresse, até para ele ter uma melhor reação, uma resposta imune melhor ao produto, né? E ele não se estresse e ele não cause um problema no futuro para ele, né? Ele não se imunize e possa vir a acarretar a doença mais posteriormente. Como você prepara o local? Você disse que tem algumas pessoas que não têm o tronco, isso dificulta muito, né? Sim, uma dificuldade não impossibilita, né? Mas tem uma dificuldade que você não consegue fazer da maneira ideal. Então você utiliza da maneira que você consegue fazer, que preserve tanto a saúde dos animais, também mais importante, a saúde do trabalhador rural. Então o ideal é que se 15, 20 dias antes do início da vacina, você faça uma manutenção no seu curral, no tronco de contenção, no brete, nas mangas, no pasto em volta, para você poder alocar um pouquinho do gado antes de ser trabalhado dentro dessas mangas, e que você tenha uma otimização do tempo naquele manejo. Esse 20 dias é o tempo necessário para você avaliar tudo antes de começar a aplicação. Porque você tem que fazer a compra de material necessário, às vezes tem que vir material, por exemplo, se for tronco de contenção, às vezes você tem que pedir na revenda, a revenda te manda, então você tem um tempo para consertar, então assim, 15 a 20 dias é para a gente ter, no início do trabalho, está tudo bem estruturado. Quanto ao estado do animal, o que você tem que observar? O animal não pode estar doente, então aquele animal que está muito magro, muito fraco, a gente não recomenda se fazer a vacinação dele, porque ele não vai responder à vacina, não vai ter uma resposta imune, e aí ele não vai produzir anticorpos e ele não vai ter uma defesa contra essas doenças. O ideal é que ele se recupere, e aí depois você faça a vacinação nele. Então tem que ser animais em bom estado de saúde. Então, animais muito debilitados, muito magros e doentes, a gente não recomenda se fazer a vacina. Se for após o fim da campanha, você pode vacinar também? Sim, pode vacinar também. Assim como você pode começar antes também. Também pode começar antes. É só solicitar, né? Fazendo IAGRO solicitação, não tem problema nenhum. Tem que comunicar a agência? Isso. Você faz uma comunicação na agência para não ter problemas de fiscalização posterior. Após a aplicação da vacina em todo o rebanho, o que você tem que fazer? O ideal é que sejam alocados em um local que você consiga visualizar esses animais, e que a gente sabe que existem algumas vacinas que elas têm uma reação imune muito forte e ela acaba trazendo uma febre no animal. O animal acaba tendo uma febre, como nós também, quando recebemos alguns tipos de vacina. É ficar atento a esse tipo de animal para ver se eles não se debilitam muito, para se haver a debilidade deles, que eles sejam tratados especificamente para o problema que eles estão adquirindo. Bruno, obrigado. Obrigado. Bruno Xavier, médico veterinário, respondendo sobre a vacinação contra a febre aftosa. A campanha termina agora no final de maio, mas dependendo do estado, tem uma extensão, você deve verificar a data correta nas agências de defesa sanitária animal e vegetal do seu estado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Zé.